Opa galera, então voltamos aqui com uma série desse canal maravilhoso. Se prepara que em 2018 a série preparou uma série fenomenal, decifrando todos os enigmas e easter eggs de Mr. Robot que acontecem fora da série, ou seja, fora dos episódios. Toda semana a gente vai estar fazendo um vídeo aqui, trazendo pra vocês. E é isto, vamos com tudo. Aqui em 2018 uma série está de volta. Bem, antes de começar aqui a decifrar os enigmas e easter eggs, eu queria agradecer muito a Erika. Foi que ajudou a gente a preparar esse roteiro, deixou tudo mastigadinho pra gente só fazer o roteiro e terminar de fazer o vídeo. Então, Erika, um beijo. Erika é a mulher da minha vida, gente. Eu amo essa garota. Amei ela também. Muito obrigado, Erika. É nóis. Bom, se você curte Mr. Robot, tá por dentro aí do universo da série, tá por dentro das coisas que acontecem, da produção, você sabe muito bem que existem vários easter eggs e enigmas dentro da série. Mas esses easter eggs e enigmas, geralmente eles levam pra coisas além da série, além dos episódios. E desde a segunda temporada, os produtores fizeram vários easter eggs que levam para alguns sites ou então para alguns enigmas que a galera mais assídua, os fãs mais assíduos vão lá e tentam resolver eles. Então, a gente vai começar a fazer uma série de vídeos aqui decifrando todos esses enigmas e easter eggs que levam algumas coisas legais, outros nem tanto, mas beleza, é tudo bacana e tudo serve também como um complemento da série. Bom, o nosso ponto de início nessa série de enigmas de Mr. Robot começa lá na segunda temporada, mas não exatamente na segunda temporada, não nos episódios da segunda temporada. Tem bastante coisa nos episódios da segunda temporada também, porém a gente vai começar a fazer essa série de enigmas a partir de onde começou, de onde surgiu, de onde começaram a surgir esses easter eggs online, que foi do trailer da segunda temporada. Bem, basicamente nesse primeiro trailer da segunda temporada, tem uma parte de cerca de meio segundo onde a Dominique ela pega uma caixa do FBI. Acontece que nessa caixa tem uma área escrita telefone e que tem esse número que está aparecendo aqui, 212-804-6003. Se fosse outra série, a galera ia pensar que era só algo de enfeite, algum número ali jogado aleatório, que não ia dar em nada. Porém, como é Mr. Robot, a galera soube que tinha alguma coisa ali naquele número. Então, se a gente pegar esse número, colocar no celular e ligar, acontece isso. Thank you for calling the eCorp helpline. Following recent events, we are experiencing unusually heavy caller volume. To avoid waiting and for more information, please visit our help page at Bom, essa mensagem é nada mais nada menos do que uma atendente da eCorp, do suporte da eCorp. E ela diz: obrigado por ligar para o suporte da eCorp. Por conta dos eventos recentes, estamos tendo um grande volume de ligações. Se sua ligação é para mais informações, visite a nossa página de ajuda em www. Nessa parte aparece uma voz aterrorizante, meio que assustadora, hackeando a ligação. E essa voz também fala uma frase, que é a seguinte: para a luz brilhar mais forte, a escuridão precisa estar presente. E em seguida vem um monte de bips, depois que essa voz termina de hackear a ligação. E como você deve imaginar, sim, esses bips são um código binário. E nesses bips, como eles têm frequências um pouco diferentes, fica fácil a gente analisar o que é um 0 e o que é 1. Então a gente pega esses áudios dos bips, joga em um editor de áudio qualquer aí, só pra gente ver a frequência, e tira esse código binário aqui. Então agora que a gente tem esse código binário, a gente pode ir no Google procurar um codificador de binário qualquer, a gente joga esse código e nada, exatamente. Aparece um bocado de caractere aleatório, porque isso não era exatamente um código binário. Porém, se a gente voltar lá naquela ligação que a gente fez, pegar aquela frase que é dita no momento que a ligação é hackeada e jogar essa frase no Google, a gente vai ver que ela se trata de um cara chamado Francis Bacon. E vendo um pouco sobre a biografia, sobre a história dele, a gente descobre que ele fez uma cifra chamada cifra de Bacon. A cifra de Bacon é bem simples e funciona da seguinte forma: cada letra do alfabeto é representada por 5 caracteres contendo A e B. Por exemplo, para a letra A do alfabeto, a gente tem A. E para a letra B, a gente tem A, B. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem uma tabela mostrando cada caractere do alfabeto representado em cifra de Bacon. Bom, agora a gente pode deduzir que aqueles bips não se tratavam de um código binário, mas sim de uma cifra de Bacon. Então a gente pega aquele código binário que a gente fez, substitui cada 0 por A e cada 1 por B, e a gente tem esse código aqui agora. Então agora a gente pega a nossa tabela, decodifica essa cifra de Bacon e a gente chega na seguinte palavra: fsource.sh. E isso é nada mais nada menos que um link falado. Se você substituir o dot por um ponto, você vai chegar nesse link aqui, fsource.sh. Indo até esse endereço que a gente conseguiu, fsource.sh, a gente cai em uma página da eCorp, que é sinistramente hackeada depois de um tempo. Depois que essa página é hackeada, aparecem umas coisas totalmente diferentes do que eram antes.
como por exemplo o título da página fica um bocado de X, fica XXX. Uma frase vai sendo escrita aos poucos, logo quando a gente entra na página, na parte de cima, e aparece um olho sinistro no meio da página. E ao redor desse olho a gente tem os números de 0 a 9 e as letras de A até F. E lá no finzinho da página tem uma caixa de texto com uma caixa do lado com a palavra Go. Então, analisando toda essa situação, a gente vê que a gente precisa achar alguma coisa naquela página e jogar dentro daquela caixa de texto para ir para o próximo nível desse enigma. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A primeira coisa que a gente pode analisar é aquela frase, que traduzida ela fica assim: você precisa abrir seus olhos antes que nós possamos abrir sua mente. E essa frase não tem nenhum significado específico, não tem nada que a gente possa tirar de lá agora, a não ser a relação que ela tem com o olho sinistro que apareceu no meio da página, o que leva a gente a crer que algo está realmente ali naquela parte daquele olho. Bom, agora analisando aquele olho, você percebe que ele fica olhando para um lado e para o outro, mas parece meio aleatório. Só que prestando atenção, você vai ver que às vezes ele para e olha diretamente para você. A partir daí você começa a ver que os lugares para onde ele fica olhando são algumas das letras e números que estão ao redor dele, mas não está em ordem aleatória, ele realmente está olhando para alguma coisa bem sequencial. E a gente vai ver esse padrão sempre depois que ele para e olha para você, que é quando ele para de olhar aos arredores. Bom, depois de analisar e ver todas as sequências para qual o olho olha, a gente chega nesse código aqui. Bom, se você conhece decimal, binário, hexadecimal, você deve ter percebido que isso aqui se encaixa perfeitamente em uma sequência hexadecimal, que traduzida para ASCII, que é a linguagem que nós falamos, fica look up, que em português significa olhe para cima. Daí, nessa parte, você tem que pegar e olhar para cima. Você vai ver o Daí você olha para cima na página e você vê que a única coisa que tem lá é aquela frase escrita. Então, se a frase está dizendo pra gente olhar pro olho e o olho está dizendo pra gente olhar a frase, então tem alguma coisa escondida que a gente está deixando passar. Voltando lá para a frase, também tem um cursor de digitação do lado que fica piscando. E se você analisar aquele cursor, você vai ver que ele também pisca em um padrão. E você deve pensar, nossa, isso é algum código. E é exatamente, isso se trata de um código Morse. E Morse, para quem não sabe, é um código dado por pontos e traços que escondem também alguma frase, algum texto, alguma coisa. E nesse cursor, vendo os padrões dele, a gente pode ver que quando ele pisca uma vez, se trata de um ponto, e quando ele pisca duas vezes, se trata de um traço. E depois de analisar todas essas piscadas que ele dá, a gente chega nesse código Morse aqui. Bem, pegando esse código e jogando em um decodificador de código Morse, a gente chega nessa frase: Leave me here. Bom, agora que a gente já chegou nessa frase Leave me here, a gente pode deduzir que essa frase é na verdade a senha para a gente decifrar esse enigma. Então pega essa frase Leave me here, joga lá naquela caixa de texto, dá Go e... exatamente! Agora a gente foi redirecionado para o site voicemrrobot.com. Bom, a partir daqui, as primeiras 509 pessoas que decifraram esse código durante esse trailer da segunda temporada, elas ganharam um uniforme da F-Society, que vinha com um capuz, um casaco e uma máscara da F-Society. Olha aí que bacana. Continuando, agora a gente está no site voicemrrobot.com. E esse site é muito bacana porque ele simula algumas máquinas virtuais. Na época que esse enigma foi lançado da segunda temporada, só existia uma máquina virtual que era chamada de Origin. Se a gente usar o site para voltar no tempo da internet, o Wayback Machine, a gente vai ver esse site exatamente como era quando ele foi lançado. E a gente vê que realmente só tinha essa máquina Origin. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ficar só nessa máquina virtual que era a que foi lançada naquela época. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai trazer sobre as outras máquinas virtuais e cada uma delas tem umas paradas bem bacanas pra gente decifrar também. Então, entrando lá no portal Origin, a gente encontra algumas coisas bacanas. Logo ao entrar nele, é mostrado um terminal com texto que basicamente fala que a revolução continua, que você precisa fazer uma escolha se quer regredir ou avançar, mas é apenas um texto normal e ele dá alguns comandos no final. Mas isso não é interessante pra gente agora, porque esses comandos são pra coisas que tem na máquina e a gente vai vendo elas com calma daqui a pouco. Antes de sair do terminal, a gente pode digitar o comando archive e ele vai mostrar alguns comandos extras. E se você digitar algum desses comandos aí, por exemplo, restart, você vai ver algumas páginas novas. Por exemplo, essa aí do restart, ela tem uma página com um videozinho e tal, e depois mostra umas imagens embaixo. E isso é bem bacana, são coisas da série que fazem referência à série. Você pode fazer isso e ir procurando cada uma dessas coisas depois, digitando todos os comandos, é bem bacana, eu recomendo. Bom, porém, é só isso que a gente encontra lá, não tem nada, nenhum enigma muito misterioso, não tem muitas coisas pra gente explorar no terminal agora. Bom, saindo do terminal e vendo as pastas, você vai encontrar muita coisa, muita informação. Por exemplo, tem uma pasta que se chama Articles, e dentro dela tem algumas mensagens sobre o Ecoin, a moeda digital da E-Corp. E tem também um PDF que alega que o Mobley e a Triton são os culpados pelo 5/9, ou seja, pelo 5/9, aquele ataque que ocorreu na série. Dentro da pasta Protest, você vê várias fotos de divulgação da F-Society. Fotos sobre revolução, tem foto com a máscara, tem muita foto sobre divulgação da F-Society, que são imagens usadas aí durante alguns episódios da série. Na pasta Gallery você encontra outras fotos que tem muitas referências a várias coisas.
como por exemplo essa cobra, que faz uma referência à cobra Python, que também é uma linguagem de programação e que inclusive tem um episódio com o nome Python também. E pesquisando mais sobre essas imagens aí, você vai ver que elas se referenciam a muitas coisas da série. Eu não vou ficar falando sobre todos os arquivos que tem nessa máquina virtual, porque é bastante coisa. Eu vou deixar o link aí na descrição, quem quiser visitar e dar uma olhada, pesquisar depois, é só acessar aí e procurar, é bem interessante, vale a pena. A máquina virtual também tem um executável chamado eCoin, e clicando sobre ele você vai para o site da eCoin. Porém a gente não vai falar sobre ele agora, mas é bem interessante. A gente vai fazer um vídeo separado falando sobre esse site, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora uma parada muito bacana que tem no site, dentro da máquina virtual Origin. Se você for no executável chamado C64E, ele simula uma máquina muito antiga e aparece um local para você digitar comandos. Então a gente vai colocar os seguintes comandos nela: load, e entre aspas você coloca um cifrão, 8, e vai carregar algumas coisinhas. Depois que carregar, você vai digitar list, e aí ele vai retornar outra lista com várias coisas que tem disponível lá dentro. Aí agora você digita load, entre aspas, land of Ecodelia, 8,1. Vai aparecer uma mensagem dizendo que foi tudo carregado, daí você digita o comando run. Depois de executar o run, é iniciado pra gente o jogo de perguntas e respostas, que é o mesmo jogo que a White Rose faz com a Angela durante a segunda temporada, lá pro finalzinho da segunda temporada. Basicamente ele vai fazer perguntas do tipo: você já chorou durante o sexo? Aí você responde yes ou no, e vem uma próxima pergunta: você já se fantasiou matando seu pai? Daí você responde com yes ou no, e vão vindo várias perguntas uma atrás da outra à medida que você vai respondendo. E é um jogo bem da hora, que vai mexendo um pouco com o psicológico da galera. Eu recomendo vocês jogarem, é muito, sei lá, sinistro. Voltando pra máquina virtual, você pode ir no endgame. São vários pequenos joguinhos que você tem que ir resolvendo sem perder e vai acumulando peças de xadrez. E você ganha quando você vence todos aqueles joguinhos que tem lá. Tem alguns macetezinhos que você tem que fazer pra ganhar. Vai na descrição que a gente colocou um link com todos os macetezinhos que tem que fazer e você pode jogar ele e tentar ganhar aí depois. Depois que você jogar o endgame, várias imagens vão sendo mostradas e todas elas sobre a Revolução e a F-Society. Inclusive tem uma imagem muito bacana que é essa aí, que tem um código binário, e a Erika já decifrou pra gente isso, que diz o seguinte: This is what Revolution looks like. Isso é exatamente o que aparece agora na terceira temporada, quando a galera tá fazendo os protestos lá em frente ao prédio da iCorp. Se você for no código-fonte da página enquanto você joga, você também vai ver a mensagem Change the World. Agora a gente vai voltar pro terminal, porque ainda tem uma parada muito bacana por lá. Abrindo o terminal e digitando o código Open Chat Codes, porém trocando todas as letras pelo equivalente em números, por exemplo, o O vira 0, o 3 vira E, o 4 vira A e assim sucessivamente, trocando todos esses caracteres e iniciando esse comando, vai aparecer um arquivo chamado kernel panic. E é basicamente um log de coisas que aconteceram na máquina. É claro que esse log aí não vai mostrando coisas recentes, são coisas pré-definidas. Bom, mas esse kernel panic.log não tem muitas coisas interessantes, não tem muitas coisas que a gente possa usar, a não ser uma linha em particular que tem um código hexadecimal. Passando isso de hexadecimal para ASCII, a gente tem isso aqui. É uma mensagem que parece não ter muito sentido porque são várias coisas separadas que realmente não fazem muito sentido para esse contexto. Porém, como vocês podem ver, a gente tem as palavras 5 down, 9 across, que parecem uma referência ao 5-9 da série. Porém, no episódio 4 da segunda temporada, aparece uma palavra cruzada que o Leo está fazendo, que ela recebe um foco bem nítido. Como a gente está tratando de Mr. Robot, é claro que tem alguma coisa escondida ali. Quando a gente lê 5 down e 9 across, você pode ver que parece as localizações da palavra cruzada, ou seja, 5 para baixo e 9 cruzado. E é exatamente isso. Essas palavras foram dadas pra gente decifrar essa palavra cruzada. Mas antes de começar a resolver essa palavra cruzada, a gente precisa ver ela melhor, porque pela foto que a gente tem não dá pra ver muito bem. Então a gente faz o seguinte: pega qualquer texto que a gente consiga ler na imagem e joga ela no Google, que aí como resultado a gente vai ter a palavra cruzada original. O resultado é uma palavra cruzada publicada no Crossword Breaks Text Journal de 2006. Se você olhar as perguntas que tem lá no PDF da palavra cruzada que você acabou de achar, você vai encontrar o seguinte: em 5 down você vai encontrar MIO Protocol e em 9 across você vai encontrar Rainbow Maker. A resposta de MIO Protocol é IMAP, que se trata do Internet Access Message Protocol, ou Protocolo de Acesso à Mensagem da Internet, que serve basicamente para guardar informações de e-mails. Funciona ali meio que como um gerenciamento de e-mails. E a resposta para Rainbow Maker, Rainbow é arco-íris, significa arco-íris traduzido para o português, e Maker significa fazer, criar, ou seja, o que faz o arco-íris, basicamente. E a resposta para isso é um prisma. E para quem não sabe, o prisma é basicamente um refrator de luz. Você coloca a luz branca nele e sai várias cores de luz do outro lado. É algo que cria um arco-íris. Então a nossa resposta é Prism. E Prism também é um programa de espionagem da NSA que foi vazado pelo Edward Snowden e mostrava a quantidade de informações que a NSA tinha recebido de várias outras corporações e também de outros meios. Bom, essas duas coisas parecem não ter ligação nenhuma e parece que não vão dar em lugar nenhum, que apenas ali acabou. Porém, as duas parecem fazer referência a um vídeo chamado Field of Vision, que é dirigido pelo Sam Esmail,
criador da série, criador de Mr. Robot e produtor também, e narrado pelo Rami Malek, que é o ator que faz o Elliot na série. Então a gente chega a esse vídeo, e esse vídeo é bem interessante, tem ele aqui no YouTube, eu vou botar o link dele aqui na descrição para vocês assistirem. Não tem legendado, infelizmente, porém se você assistir com calma, você vai conseguir entender meio ali a ideia que eles estão passando. E finalmente chegamos ao fim desse enigma, desse easter egg de Mr. Robot. E mano, vocês viram quanta informação a gente achou por causa de um número de telefone? E tipo, isso foi só do trailer, galera. A gente só referenciou o episódio 4 aqui da segunda temporada e nenhum outro episódio. Porém, dentro dos episódios da série, da segunda e da terceira temporada, tem muita coisa, muita coisa. Então, vocês podem ver aí que a experiência, além dos episódios de Mr. Robot, é essencial. É algo assim que você vê e fica realmente por dentro do que tá acontecendo ali no universo da série. E esse vídeo deu um trabalhão de ser feito, galera. Desde a Erika preparando as coisas pro roteiro, eu montando o roteiro, montando tudo aqui que ia ser preciso pra gente gravar isso. Então, pra fortalecer aqui a gente, deixa um like aí, compartilha esse vídeo aí com a galera que você achar que curte o Mr. Robot. Queria agradecer também a toda a equipe da Mr. Robot da Depressão, a galera lá que trabalha pra manter o grupo, pra manter a página. Esse canal aqui, um séries, é um fruto da ideia da gente, da Mr. Robot da Depressão. Vocês são demais, galera. Muito obrigado também a você que assistiu. Se você não é inscrito, se inscreve aí também. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Falou!